Oi pessoal, aqui é a Luísa da Gaia Atlas Carnívoras e hoje eu vou mostrar pra vocês por que vocês têm que usar o musgo esfagno nas plantas carnívoras de vocês. Vamos lá? Mas antes, um pouquinho de história. Tem estudos que sugerem que as primeiras mutações que transformaram folhas e raízes em armadilhas aconteceram há mais de 70 milhões de anos. Sim, os dinossauros já pisaram em plantas carnívoras. E uma das principais causas que fizeram essas plantas se tornarem plantas carnívoras é o solo onde elas estavam. Desde as suas origens até os dias de hoje, as plantas carnívoras são encontradas em solos pobres em nutrientes. Essa falta de nutriente no solo está diretamente ligada ao aparecimento da carnivoria nas plantas, porque elas precisam desses nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, para a manutenção das suas estruturas, ou seja, para lançar folhas novas, hastes florais, raízes. Esse é o tal do NPK dos adubos por aí. O N é nitrogênio, o P é fósforo e o K é potássio. Então, mas se esses nutrientes não estão disponíveis no solo para elas, esses nutrientes precisam vir de outro lugar. Mas a carnivoria nas plantas é o assunto do próximo vídeo, tá? Sem spoilers. Agora, o que interessa pra gente nesse vídeo é que as plantas carnívoras precisam de um solo pobre em nutrientes. Por isso a gente não pode usar terra vegetal nem adubos, porque as suas plantas não vão gostar e elas podem morrer. A gente não indica adubação de plantas carnívoras para iniciantes, mas a gente ainda precisa fazer outro vídeo para explicar isso melhor. Outro fator muito importante no substrato das carnívoras é o pH. Com exceção de algumas pinguícolas, a maioria das plantas carnívoras se desenvolve em solo ácido. A acidez desse tipo de solo não é muito boa para o crescimento de outras plantas e micro-organismos. Com poucos micro-organismos no solo para comer essa matéria orgânica e excretar os nutrientes para eles serem absorvidos pelas raízes das plantas, esse solo acaba sendo pobre em nutrientes e perfeito para as plantas carnívoras, que se adaptaram a absorver esses nutrientes pelas armadilhas e não pelas raízes. Então não é só a acidez que vai fazer com que as plantas carnívoras se desenvolvam, é a baixa quantidade de nutrientes que essa acidez proporciona. Então tá, a gente já falou dos nutrientes 500 vezes e do pH. Agora a gente precisa falar de um outro fator muito importante, que é a umidade. Na sua maioria, também com algumas exceções, as carnívoras gostam de um substrato sempre úmido. As dioneias, por exemplo, são encontradas na natureza em regiões pantanosas e as dróseras estão sempre próximas a fontes de água. No nosso cultivo, na nossa casa, a gente precisa sempre tentar reproduzir essas condições para que a planta possa se desenvolver. Então, plantas como a dioneia, as dróseras, nepentes, sarracênias, precisam de um substrato que seja ácido, pobre em nutrientes e que retenha bastante umidade. E é por isso que o substrato mais usado aqui no Brasil para plantas carnívoras é o musgo esfagno. O pH do esfagno gira em torno de 4,2. Essa é uma escala que vai de 0 a 14, sendo 7 um pH neutro, e tudo que está abaixo do 7 é um pH ácido, e acima do 7 é um pH alcalino ou básico. Então, o pH 4,2 quer dizer que ele é um substrato ácido, e essa acidez ajuda no controle de fungos e bactérias que podem acometer as plantas. E por combater fungos e bactérias, o esfagno foi usado nas 2 guerras mundiais pela Cruz Vermelha Britânica para cobrir o ferimento dos soldados e combater infecções. Aposto que você não sabia dessa. Inclusive, a substância que ele libera, chamada esfagnol, tem essas propriedades e é usada até em sabonetes e produtos contra acne. O esfagno também retém muita água. Ele transporta a água por capilaridade e faz a distribuição dessa umidade por todo o vaso de maneira uniforme. Assim, ele mantém a umidade nas raízes da planta por muito mais tempo. O que é perfeito, porque, como a gente falou, a maioria das plantas carnívoras é sensível à falta d'água. À venda no mercado, você pode encontrar o esfagno em 3 condições: vivo, semi-desidratado e desidratado. Os 3 servem como substrato para as plantas carnívoras, mas eles têm diferenças. O esfagno desidratado, ele é um esfagno morto. Ele serve como substrato, mas ele não vai reviver. Ou seja, ele não vai rebrotar como o musgo vivo. Ele também já perdeu a integridade das suas fibras, ou seja, ele não vai reter tanta água como as outras formas de musgo esfagno. Ele ainda vai se compactar e se decompor muito mais rápido. E isso vai demandar uma troca muito mais frequente desse substrato. Ou seja, a durabilidade dele no vaso é bem baixa. Já o esfagno semi-desidratado vem praticamente seco, mas, apesar de não parecer, ele ainda está vivo. Você consegue identificar o musgo semi-desidratado por esses botões vermelhos ou verdes que vocês estão vendo.
A presença dessa coloração indica que o musgo está vivo, ele ainda não secou completamente. E se você der umidade e luz suficientes, ele ganha vida novamente e se transforma no musgo esfagno vivo. Mas qual é a diferença na prática entre esses três tipos? Bom, no nosso cultivo, as nossas plantas estão em musgo esfagno semi-desidratado, com uma camada de musgo vivo em cima, que é onde ele rebrotou. A grande vantagem do musgo vivo é que ele previne muito o aparecimento de algas e cianobactérias. A cianobactéria é essa gosma verde que às vezes aparece em cima do substrato. Ela não mata a planta, mas ela é um indicativo que a sua planta está recebendo água demais ou luz de menos. Uma forma de se combater a alga e a cianobactéria é dando bastante sol para suas plantas de sol pleno e menos água para suas plantas de meia sombra. O aparecimento de esfagno vivo na superfície dos seus vasos é um bom indicativo de que as condições do seu cultivo estão adequadas, com a quantidade ideal de sol e umidade. Agora um alerta. Algumas pessoas fazem muita confusão sobre que tipo de musgo usar. Não é qualquer musgo, só pode ser o musgo esfagno. Quando a gente chega numa floricultura e pede um musgo, eles podem nos oferecer várias opções. Existem musgos para decorações de arranjo, para artesanatos, para confecção de terrários, mas nenhum desses serve como substrato, eles são só decorativos. Musgo é um tipo de planta muito antigo chamado de briófitas. As briófitas são plantas que só se reproduzem por esporos, elas não produzem nem flores nem sementes, assim como as samambaias e os chifres de veado. Os musgos abrangem vários gêneros e espécies que variam em tamanho, cor, aparência. E o esfagno é apenas um gênero de musgo. Então, nem todo musgo é esfagno, mas todo esfagno é musgo. Esse musguinho que cresce no muro lá da casa da sua tia não é esfagno e não serve para plantas carnívoras. Agora, existem dezenas de espécies de musgo esfagno. E todas são bem parecidas umas com as outras. Elas são tão parecidas que muitas vezes a gente precisa de um microscópio para ver a diferença entre elas. E também existem esfagnos com cores diferentes. Tem os verdes, os mais vermelhos, os mais arroxeados e os quase pretos. Todos eles servem para as plantas carnívoras. Uma maneira de você reconhecer um musgo esfagno é procurar por essas ponteiras em formato de estrela. Tanto no esfagno vivo como no semi-desidratado e desidratado, você consegue encontrar essas pontinhas estreladas. O musgo esfagno é a base do substrato para as plantas carnívoras. Você poderia colocar sua dionéia, drósera, nepente, sarracênia só no musgo esfagno, que ela conseguiria viver bem, desde que você mantenha ela nas condições adequadas de luminosidade e rega. Mas a gente costuma misturar o esfagno com perlita e às vezes casca de arroz carbonizada, porque eles têm propriedades importantes para as plantas, que ajudam elas a se desenvolver melhor. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal, entre no nosso grupo de WhatsApp, segue a gente no Instagram, e os links são todos aqui na descrição. E se você quiser assistir mais vídeos sobre plantas carnívoras, aqui na tela você tem outros vídeos que você pode escolher. É só você clicar que você vai pra lá ver outro vídeo sobre plantas carnívoras para aprender mais a deixar suas plantas mais bonitas e saudáveis.